O reconhecimento de seu dom predominante pode tirá-lo da obscuridade e torná-lo importante em um único dia. Olá, amados, graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Alencar e hoje nós vamos falar sobre os dons e os talentos que Deus nos deu para fazer a obra. E eu me sinto especialmente motivado com este assunto porque esta é uma parte essencial do meu chamado: descobrir os dons e talentos das pessoas ao meu redor. Você sabe quais são os seus? Então já está na hora de começar a descobri-los. Caso deseje adquirir o livro físico deste audiobook, incluí o link na descrição para que você possa fazê-lo. E se desejar contribuir com o nosso trabalho, a nossa chave Pix é fatorjc@gmail.com. Livro A Lei do Reconhecimento. Capítulo 13. Reconhecimento de seu dom predominante. Todo mundo recebe dons de Deus. Poucos reconhecem o seu dom predominante. Davi reconheceu. Ele era mais que um cantor, era mais que um pastorzinho. Era um guerreiro e sabia disso. Por isso ele reconheceu uma oportunidade para seu dom florescer quando Golias amaldiçoou seu Deus. José conhecia seu dom predominante. Ele era mais que um intérprete de sonhos. Na verdade, as Escrituras documentam 2 ou 3 episódios que mostram isso. Seu dom era uma compaixão excepcional. Esse dom o fez reconhecer o semblante do mordomo e do padeiro na prisão. A infelicidade deles era a articulação de ouro para a ascensão ao trono. O apóstolo Paulo conhecia seu dom predominante. Ele era mais que um pensador, era mais que um comunicador. Seu dom era apresentar a revelação de Deus. 14 fatos que você deve saber sobre seus dons e talentos. Primeiro fato: Jesus queria que reconhecêssemos que Deus nos dá dons maravilhosos. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Segundo, o Espírito Santo é quem lhe dá os dons, os talentos e as habilidades que você possui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 4. Fato número 3. O Espírito Santo nos dá diferentes tipos de dons relacionados à nossa missão na Terra. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 12. Fato número 4. Seus dons foram dados para ajudar os homens de Deus a cumprirem as instruções e a visão divinas. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Êxodo 36, 1 e 2. Fato número 5. Seu dom lhe foi concedido para solucionar os problemas daqueles que estão próximos a você. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3, 27. Fato número 6. Quando seu dom predominante tornar-se sua semente na vida dos outros, Deus lhe garantirá uma recompensa generosa. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Efésios 6, 8. Fato número 7. Poucos reconheceram seu dom predominante. Isso explica porque milhões de pessoas jamais desfrutaram a recompensa pelo dom que possuem. Nada é mais atormentador que viver uma vida cujo talento não traz benefício a ninguém. Fato número 8. A obsessão com as próprias falhas sempre o impedirá de enxergar seu dom predominante. Estamos sempre nos analisando. Enquanto nos colocamos diante do espelho a cada manhã,
Ficamos ressaltando as qualidades que mais nos desencorajam. É um exercício doloroso. Marilyn Hickey, uma velha amiga, compartilhou uma experiência interessante. Ela havia acabado de retornar da China. Quando terminei de falar em sua igreja em Denver, no Colorado, ela se inclinou para mim e me contou uma história. A China possui os melhores jogadores de ping-pong da Terra. Então, ela perguntou ao principal orientador dos campeões como ele lidava com as fraquezas de seus discípulos. Ele explicou que as ignorava, preferia dedicar-se ao desenvolvimento da característica ou do dom predominante até seu nível mais elevado. A qualidade dominante de um jogador recebia atenção total, e isso compensava qualquer fraqueza. Fato número 9. Seu dom predominante funcionará bem em um ambiente hostil. Um jovem e brilhante boxeador declarou: "Quanto maior o desafio, mais energia é gerada dentro de mim. Um pintor de casas pode receber alguns dólares por hora, mas se você contratá-lo para pintar os 50 andares de um arranha-céus, o salário dele será multiplicado. Uma atmosfera adversa aumentará a recompensa do dom. Pare de pensar que seu dom não pode ser usado no ambiente de hostilidade que existe ao seu redor. Isso terá maior recompensa, assim como Davi foi muito bem recompensado por matar Golias." Fato número 10. A perspectiva dos outros pode distorcer a consciência que temos de nosso dom predominante. Nossa família e nossos parentes conhecem nossas fraquezas desde nosso nascimento. Elas se tornam o foco da atenção deles. Infelizmente, nos adaptamos a isso. Começamos a prestar mais atenção ao que eles desprezam. Fato número 11. A admiração dos outros por dons diferentes nos cegam em relação ao nosso dom predominante. Isso aconteceu comigo quando eu era garoto. Todos honravam meu pai. Minha mãe continuamente expressava seu respeito e sua admiração. Papai era um homem muito calado. Nós, os 7 filhos, temos a lembrança de um pai quieto e sem muita conversa quando estava à mesa. Uma vez que ele era admirado por aqueles que eu amava, passei a admirá-lo também. Eu queria ser como o papai. Bem, minha personalidade era muito diferente. Eu conversava muito. Na verdade, sempre tirei notas muito baixas em comportamento. Mas parecia que aquela quietude era magnética. Parecia que todos amavam as pessoas quietas. Então resolvi escrever algumas frases em cartões, enfatizando a importância do silêncio. Observe antes de falar. Prefira ficar quieto, etc. Toda vez que eu sentia uma vontade tremenda de dizer alguma coisa, em qualquer grupo onde estivesse, tirava um dos cartões e o lia desesperadamente. Eu queria ser uma pessoa quieta mais que qualquer coisa na minha vida. Esse desejo se tornou um fardo mais pesado do que eu podia carregar. Finalmente, procurei minha mãe. "Mamãe, preciso falar." Ela então me sugeriu uma coisa que eu jamais havia pensado antes. "Filho, talvez haja algum dom envolvido nisso. Agora temos de orar e pedir ao Senhor que lhe dê algo para dizer que as pessoas não recusem ouvir." Foi aí que nasceu minha obsessão para a substância e a essência em toda conversa. Fato número 12. Seu dom será removido se você não utilizá-lo. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 28 a 30. Fato número 13. Aquilo que você faria com prazer todos os dias de sua vida é uma pista para descobrir seu dom predominante. Se o caso não envolver dinheiro, se a conveniência estiver fora de questão, o que você faria com sua vida? Aqui está um pequeno teste. Se todo ser humano sobre a Terra tivesse permissão de receber apenas um salário mínimo por mês para trabalhar, desde o motorista de táxi até o presidente do país, o que você escolheria como atividade permanente? Fato número 14. A importância não está na semelhança com outro dom, mas na diferença. Você não se casou com seu marido por ele lembrar seu ex-namorado. Ele é diferente de seu antigo namorado.
Você não frequenta sua igreja local porque ela o faz lembrar a igreja que existe do outro lado da cidade. Ela é diferente daquela que existe do outro lado da cidade. Celebre a diferença. É maravilhoso aprender com os outros. Amplie seu conhecimento e suas habilidades sempre que possível. Mas se você deixar de reconhecer que seu dom predominante lhe foi entregue por Deus para um fim diferente, esse talento será anulado. Homens excepcionais são simplesmente homens comuns que reconheceram seu dom excepcional. O reconhecimento de seu dom predominante pode tirá-lo da obscuridade e torná-lo importante em um único dia. Olha, eu tenho que te confessar que este capítulo foi especialmente inspirador para mim. No início eu falei que descobrir os dons e talentos das pessoas faz parte da minha missão. Durante mais de 24 anos eu tenho me dedicado a fundar igrejas e formar pastores. A visão que Deus me deu até aqui não é abrir uma denominação, não é criar uma rede de igrejas, e sim abrir comunidades em locais indicados por Deus. E uma vez tendo implantado essas comunidades e formado os seus líderes, dar liberdade a elas para que sigam a direção de Deus, conforme a visão que Deus lhes outorgar. Outro aspecto do meu chamado é ensinar a palavra de Deus. Outro, ministrar curas. E um dos mais apaixonantes é identificar e desenvolver líderes. Durante todos esses anos de exercício do meu ministério, uma coisa eu não pude deixar de perceber. Eu fiquei surpreso ao perceber que o que mais impede o crescimento de uma pessoa no exercício de seus dons não é a preguiça ou trabalhar relaxadamente. Pelo contrário, é uma coisa chamada perfeccionismo. Talvez você conheça uma pessoa que vive dizendo continuamente: segunda-feira eu começo. E quando chega na segunda-feira, essa pessoa não se sente inclinada a iniciar aquela tarefa que ela já adia tanto tempo. O nome disso é procrastinação. E a causa principal da procrastinação, sabe qual é? Perfeccionismo. É a pessoa não se sentir satisfeita a não ser que aquilo que ela faz atinja o ápice da perfeição. E você sabe que isso nunca é possível. Aliás, é provável que alguém que está nos ouvindo hoje seja uma pessoa que foi chamada para cantar, por exemplo, mas não gosta da sua voz. Ela poderia entrar num curso para se aperfeiçoar, mas ela não acha que vai valer a pena. Ela só vai começar quando for perfeita. Assim também acontece com aquela pessoa que vive sendo convidada para levar uma mensagem, porém ela só vai pregar no dia em que se sentir uma pregadora perfeita, um pregador perfeito. E me permita dizer, isso não vai acontecer. Existem também aquelas pessoas que vivem planejando indefinidamente. Na economia comportamental existe um termo para isso: paralisia de análise. Você planeja e nunca entra em ação porque simplesmente as circunstâncias ideais parecem nunca surgir e nunca surgirão. Sabe o que você precisa fazer? Começar agora. Enquanto Moisés esperava uma circunstância ideal, os israelitas corriam perigo. Quando ele levantou o cajado, o mar se abriu. Enquanto Josué esperava, o rio Jordão permanecia diante dele como obstáculo. No momento em que os sacerdotes colocaram o pé no rio, as águas se abriram e uma passagem secreta foi revelada. Há uma passagem secreta diante de você, mas ela só será revelada a partir do momento em que você ousar e entender em seu coração que a sua suficiência vem do Senhor, não da sua capacidade. Se Deus te chamou, é porque Ele garante a tua eficácia na obra. Hoje eu tenho algumas tarefas bem simples para você. Em primeiro lugar, você vai pegar o seu diário do reconhecimento e vai listar os dons que você tem certeza que você não possui. Quando você descobre quais são os dons que você não tem, você se poupa de gastar sua energia na direção errada. Segundo, liste quais são as coisas que você mais gostaria de fazer. Terceiro, liste aquelas coisas que você faz muito bem, mesmo que não seja de forma perfeita. E por último, você vai relacionar o maior número de pessoas das quais você se lembre que podem ser seus mentores ou que possam ajudá-lo a desenvolver essas habilidades.
Logo após, apresente-as ao Senhor em oração e peça sabedoria e discernimento acerca dessas coisas. Pai amado, querido Senhor, eu preciso te dizer que estou muito feliz com os dons, com os talentos que tu me deste. E também estou feliz por usá-los neste instante para ajudar aqueles que querem descobrir quais são as ferramentas que Deus lhes deu para que cumpram eficazmente a tarefa que lhes foi confiada. É simplesmente maravilhoso, Senhor, olhar para cada pessoa e ter aquela expectativa: como Deus me surpreenderá dessa vez? Qual foi o modo impressionante que Deus escolheu para fazer diferença através dessa pessoa? Senhor, eu quero interceder neste momento por quem me ouve, pedindo a Ti que Tu te manifestes a elas, dá-lhes sabedoria e capacidade para perceber as pistas do seu chamado. Que venham a entender, Senhor, qual é a sua vocação e qual a capacitação que Tu destes a cada uma. Guia, Senhor, cada vida que nesse instante se coloca perante o Senhor na aventura diária de descobrir-se e perceber-se um obreiro chamado e capacitado sobrenaturalmente. Assim, Senhor, nos colocamos à Tua disposição. Apresentamos diante de Ti o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, e nos consagramos desde já a servir ao nosso próximo e a adorar ao Senhor, produzindo frutos a cada dia e frutos que permaneçam para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.